10h02, o Paulista TMC começa repercutindo o aumento de casos de violência na capital paulista. A cidade de São Paulo registrou 4 vítimas baleadas em assaltos em apenas 5 dias, com 3 casos envolvendo reação das vítimas. Entre os episódios, 2 terminaram em morte, incluindo ocorrências em bairros da Zona Sul, como Moema e Jardim Ângela. O caso mais recente foi na Vila Olímpia, onde um homem foi baleado ao tentar recuperar o celular durante um roubo. E o Ministério Público de São Paulo aponta indícios de omissão do ex-comandante da PM, José Augusto Coutinho, em apurar vazamentos ligados a investigações contra o PCC. A promotoria não aponta a ligação direta do oficial com a facção, mas questiona a sua conduta diante das denúncias. A suspeita é, portanto, de negligência ao não agir após alertas sobre possível envolvimento de policiais da rota. A defesa de José Augusto Coutinho afirma não ter acesso aos autos e nega irregularidades. Em nota, ressalta a idoneidade do oficial e destaca seus 34 anos de carreira sem processos ou investigações. 10h03, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam hoje o financiamento de imóveis com novas regras do Minha Casa Minha Vida. Informações com Luísa Mutoni. Essas mudanças ampliam o alcance do programa para famílias com renda de até R$13 mil mensais e também para imóveis de até R$600 mil. Mudanças essas que favorecem principalmente a classe média e ampliam o acesso à casa própria. E o governo de Tarcísio de Freitas publica edital para conceder à iniciativa privada a gestão do Parque Bruno Covas por 48 meses. Mais informações aqui no estúdio com Bruno Chese. A gestão Tarcísio de Freitas diz que, apesar da concessão, a população terá acesso livre ao local. O novo gestor será anunciado em maio e poderá organizar atividades no local também. E a gente continua acompanhando. Agora, trânsito, hein? Informação importante, recado importante para você aqui no 100.1. Rodízio de veículos volta a valer em São Paulo após o feriado de Tiradentes. Na previsão do tempo, clima firme em São Paulo, com sol, frio pela manhã e tardes mais quentes. No esporte, o Corinthians venceu o Barra por 1-0 com gol de Lingard, né? O Jesse Lingard. O São Paulo venceu o Juventude por 1-0 no Morumbi pela Copa do Brasil. Os jogos pela Copa do Brasil seguem hoje. Red Bull, Bragantino e Mirassol se enfrentam em Bragança Paulista. E na Vila Belmiro, o Santos recebe o Bahia às 7h30. Você acompanha tudo com cobertura completa da equipe 10 do rádio aqui na TMC. É isso, o Paulista TMC está no ar com tudo o que importa para você. 10h05. Paulista TMC. Quem escuta, sabe. Vamos falar agora das novas regras para financiamento do Minha Casa Minha Vida. As mudanças nas faixas do programa favorecem principalmente a classe média e facilitam o acesso à casa própria. Vamos com as informações ao vivo com a Luísa Mutoni. Bom dia, Luísa. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia, Rafael, a todos que nos acompanham aqui no Paulista TMC. Essas novas regras, então, começam a valer a partir de hoje e entre as principais mudanças, a gente tem aí a ampliação, né, da faixa de renda mensal das famílias para até R$13 mil mensais e também no custo dos imóveis, que pode alcançar aí até R$600 mil. Então, mudanças que permitem que os contemplados, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida consigam imóveis maiores, melhores localizados. Mudanças também que acabam acompanhando, né, a atualização de preços do mercado imobiliário aqui no Brasil. Vamos explicar então como é que funcionava o programa até então, né? Desde que ele foi criado até mais ou menos abril do ano passado, Minha Casa Minha Vida alcançava aí no máximo as famílias da chamada faixa 3 de renda, que tinham renda de até R$8 mil mensais. Mas logo em abril também teve uma mudança e aí essa faixa foi ampliada para R$8.600.
R$ 1.600 mensais. No mês de maio do ano passado, houve uma nova mudança e essa faixa foi ampliada para R$ 12.000, já com a criação da chamada faixa 4, que agora, então, é ampliada novamente para R$ 13.000 mensais. Tudo isso para que mais pessoas tenham acesso à casa própria. Hoje, segundo o governo federal, 87.500 famílias vão ser beneficiadas com essa ampliação na faixa de renda e as operações, como nós já falamos anteriormente, são realizadas pela Caixa Econômica Federal e também pelo Banco do Brasil. Obrigada, Luísa Muttoni, pelos esclarecimentos, pelos detalhes. Bom trabalho para você. Agora 10h07. Vamos de previsão do tempo? Vamos falar da quarta-feira, que terá tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, com predomínio de sol entre nuvens. Para você que gosta de calor, então, um prato cheio. As temperaturas sobem gradualmente ao longo do dia, após manhã com sensação de frio. As mínimas variam entre 14 e 16 graus no interior e na capital. À tarde, as máximas chegam aos 25 graus e a 28 graus em diversas regiões. E o tempo seco predomina, sem previsão de chuva significativa no estado. A umidade relativa do ar pode cair nas horas mais quentes do dia. No litoral, há nebulosidade e chance de chuva fraca e isolada. Entre quinta e sexta-feira, para a gente já falar de tendências também para os próximos dias, o padrão se mantém, com sol e temperaturas em elevação, cenário típico de outono. 10h08. Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. E a gente continua aqui movimentando a nossa reportagem em São Paulo, um assunto muito importante, repercutindo bastante também, uma sequência de crimes violentos acendendo alerta aqui em São Paulo. Em menos de uma semana, 5 pessoas foram baleadas durante assaltos na capital e também na Grande São Paulo. A repórter Pietra Mesquita tem as informações. Uma sequência de crimes acende o alerta em São Paulo. Em menos de uma semana, 5 pessoas foram baleadas ou mortas durante assaltos na capital e na Grande São Paulo. Os casos aconteceram em diferentes regiões, mas têm em comum a violência empregada pelos criminosos. Um dos episódios mais recentes aconteceu nesta segunda-feira na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Um jovem de 26 anos foi baleado durante um assalto depois de reagir à abordagem de um ladrão para tentar proteger a namorada. O rapaz foi socorrido e levado para o hospital, onde passou por cirurgia. O bandido fugiu e ainda não foi identificado. Também na segunda-feira, um policial militar de folga foi baleado na barriga quando um bandido tentou roubar a moto dele. Ele foi socorrido e passa bem, mas o ladrão conseguiu fugir. Já na manhã de domingo, em Moema, bairro nobre da capital, um homem de 46 anos morreu depois de ser baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto a um casal que passava na rua. Luciano Teixeira dos Santos foi atingido por um criminoso que estava disfarçado de entregador. E no mesmo dia, outro caso terminou em morte na rodovia dos imigrantes, na região da Saúde, zona sul da capital. A guarda civil Sara Andrade dos Reis foi encontrada morta e com marcas de tiros. A arma dela tinha sido levada e o caso está sendo investigado então como latrocínio. Na quinta-feira passada, outro caso foi registrado no Jardim Ângela, extremo sul da capital. Um homem de 42 anos foi morto ao tentar impedir que um entregador fosse roubado por 2 homens. A Secretaria da Segurança Pública, que reforça a orientação de nunca reagir à ação de criminosos, informou que as polícias civil e militar atuam de forma integrada com ações de inteligência e reforço no policiamento para combater esse tipo de crime. A SSP também disse que registrou uma redução de 15,69% nos roubos na capital no início do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, e afirmou ainda que todos os casos estão sendo investigados e que as buscas pelos criminosos continuam.
São muitos crimes, sensação de impotência até, né? Nessa reportagem que a gente viu aí da Pietra Mesquita, uma sequência de crimes violentos. Em menos de uma semana, 5 pessoas foram baleadas durante assaltos, então, na capital e na Grande São Paulo. E a gente continua nesse assunto para repercutir, então, todos esses casos de violência aqui em São Paulo. E nós vamos conversar agora, então, com o Coronel José Vicente, especialista em segurança pública. Muito bom dia, Coronel. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rafael. Coronel, o que explica 5 pessoas baleadas durante assaltos na capital, na Grande São Paulo, esses roubos, esses crimes, essa violência em São Paulo? Por que essa persistência? Existem operações policiais? Sim, mas a percepção que a gente, como população, tem é de que o bandido está se sentindo impune, e por isso que ele age durante o dia, não tem hora para ele agir. E ele faz o roubo, o furto, o assalto, enfim, e mesmo a pessoa não reagindo à violência, que dirá então quando reage, né? Olha, Fernando, você tem razão a partir desse ponto. Nós temos um problema grave no Brasil de impunidade. Impunidade significa dizer que o sujeito comete o crime e ele não paga por isso, não é alcançado pelo crime cometido aí pela polícia e pela justiça. Nós tivemos registrado no ano passado 3 milhões de crimes no estado de São Paulo. Foram presos 194 mil criminosos pela polícia, ou seja, pouco mais de 5%. 95%, portanto, dos criminosos estão à solta. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, de um jovem de 21 anos apenas, que foi preso 86 vezes cometendo roubos e furtos. Ou seja, 85 vezes, o juiz soltou depois da audiência de custódia, apesar de ter cometido o crime. Isso é um retrato da impunidade e a polícia luta contra isso. Não adianta simplesmente sair prendendo os ladrões, evidentemente. É necessário colocar outros freios. Mas essa sequência de violências em assaltos, ela não é muito comum, não. Apesar da gravidade do fato, nós tivemos, no ano passado, no estado de São Paulo, 220 mil roubos, 220 mil assaltos e 129 mortos. A proporção é 0,05% de mortes em assaltos. O grande problema desses 5 casos, acho que 3 deles se deram em razão da resistência da vítima. A vítima reagiu ao assalto e isso acaba acelerando as reações de criminosos que já estão estressados. Ele não vai calmamente assaltar assim. Acaba atirando. Eles não têm o que perder, eles são violentos e atiram mesmo. Então, a regra básica é o seguinte: é raro acontecer morte e assalto. Ela acontece principalmente quando as vítimas reagem. Coronel, queria trazer para a nossa conversa aqui, até porque tem muita gente que faz algum tipo de confusão, a gente está falando de roubos e furtos também. O que caracteriza o roubo e o que caracteriza o furto, para a gente conseguir explicar bem para a nossa audiência? O furto, o ladrão leva um objeto, um algo, um carro, uma bolsa, uma mochila no aeroporto, sem a presença da vítima. Então, levar o objeto de alguém, a vítima é afetada. O roubo é aquele em que o ladrão está frente a frente com a vítima, ameaça a vítima, pode ser com uma faca, com um revólver, simplesmente impor fisicamente uma agressão a uma pessoa. Então, o grande trauma que nós temos, Rafael, é que São Paulo registrou 2.500 assassinatos no ano passado e mais 200 mil assaltos, o que gera essa sensação de insegurança, de desconfiança da capacidade das autoridades de nos proteger, é justamente o assalto, que está muito presente na nossa vida. A gente conhece poucas pessoas, ou às vezes nenhuma, que foi vítima de assassinato. Aquelas questões que acontecem, de discussões com mortes. Mas a gente conhece muitas pessoas que foram vítimas de assaltos. E o grande problema da polícia realmente é enfrentar esses predadores que estão à solta na sociedade. É importante, claro, no caso do celular especificamente, que a polícia de cada território, e as evidências mostram isso, a polícia funciona pelo o time que está ali na delegacia, os delegados, os investigadores e aquela companhia de policiamento. Não se iludam com grandes ações do DEIC, com grandes ações da Rota e outras unidades especiais. Quem atende o dia a dia das suas ruas é aquela estrutura policial local. Nós temos um crescimento muito grande na região de Pinheiros, por exemplo, onde há um turismo criminoso que vão de moto assaltar
as pessoas que frequentam muitos escritórios, muitos restaurantes, vida noturna, etc. Mas quem tem que responder ali é a delegacia, o 14º Distrito Policial e o 23º Batalhão, que atua, o 4º Batalhão, que atua nessas regiões. Então, é importante que a estrutura da segurança pública dê mais capacidade de resposta e também cobre mais essas estruturas territoriais, que elas que garantem a segurança da cidade de São Paulo. Mas a gente também aqui está percebendo, né? Mesmo com índices mostrando um dado, a gente está vendo muitos criminosos agirem, a população se sente refém dos bandidos. Se uma pessoa morrer, já é gravíssimo, né? E o que tem acontecido muito também são roubos, furtos, crimes, vidros estourados, não só num bairro específico, em vários bairros. O que se dá, então, tantos roubos e furtos e crimes em vários bairros e não caracterizado em um bairro apenas? A cidade toda de São Paulo está com esse tipo de crime. A população está clamando por segurança, por providências. Olha, Fernanda, existe, na realidade dos crimes, não só em São Paulo, em qualquer grande cidade, ela mostra, por exemplo, que metade dos furtos, falando especificamente do furto, que eu tenho levantamento, metade dos furtos acontece em 3% do território do território da cidade de São Paulo. Os furtos e os roubos, eles tendem a se concentrar, não se espalham por todas as ruas, todos os bairros. Nós temos uma região violenta, que era violenta por causa da Cracolândia, na região do Campos Elíseos, e tem bairros como o Parque da Moca, como o Tucuruvi, que são dos bairros menos afetados pela violência, muito mais tranquilos. Na verdade, a maioria dos bairros são relativamente tranquilos. Alguns deles concentram mais atividade criminosa, mencionei Pinheiros, nós temos problema ainda na região da Sé, Campos Elíseos. Mesmo essa região do Jardim Ângela, que foi mencionado, uma morte aí, por exemplo, ela era recordista nacional de violência contra a pessoa, de homicídios. Chegou a ter 200 homicídios lá em 1998, agora tem menos de 30. O fato é que é necessário aplicar a ação policial, o remédio policial, exatamente naquelas regiões onde estão acontecendo com maior intensidade. O crime acontece em todo local, infelizmente, é da natureza humana. Mas praticamente 5% da população de qualquer grande estado, qualquer grande cidade, está dedicada a atividades criminosas. É necessário barrar essas pessoas com atividades preventivas, principalmente com melhores instrumentos legais, para evitar o bandido que prende, solta, passa 80, 114 vezes, como no caso de Santa Catarina, passa pela Polícia de Justiça e volta para a rua. Isso não pode acontecer, senão a polícia fica enxugando gelo. Coronel, muito bom conversar com o senhor aqui. Para a gente fechar a entrevista aqui no Paulista TMC, uma reclamação muito frequente, inclusive muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes chegando, sobre os roubos e furtos de celulares, né? Inclusive nas redes sociais são muitas imagens de carros que tem ali o vidro quebrado na região do centro de São Paulo, mas em outras regiões da cidade também. Que tipo de orientação o senhor, que é especialista em segurança pública, pode passar para a nossa audiência, para o nosso ouvinte aqui no 100.1? Tem gente que coloca a chamada película no vidro, tem gente que não, enfim. Quais as principais orientações? Bom, o criminoso escolhe alvos. Ele escolhe o alvo mais vulnerável, mais fácil, mais chamativo. A primeira recomendação é: faça tudo para não se tornar um alvo do criminoso. Ou seja, você colocar um celular na mão numa calçada movimentada na Paulista, está pedindo me roube, tá? Vai atender um telefone, pode atender depois, não precisa atender na hora que você está vulnerável. Entra numa banca de revista, entra numa loja, numa farmácia. Portanto, coloca o celular, ele é um bem valioso, não só pelo valor dele como celular, mas também pelas informações que tem, preciosas para nós. Ele tem que ser melhor cuidado para as pessoas. Claro que não é só isso. A polícia tem que se aplicar muito mais do que vem fazendo. Houve uma redução no ano passado em relação ao ano anterior, mas mesmo assim é importante que, como já mencionei, as unidades policiais dos bairros precisam se aplicar mais ainda nessa ação contra os ladrões que ficam atuando nas suas ruas. Bom, nós teríamos mais 1 bilhão de perguntas aqui para fazer, mas a gente tem o tempo aqui, né? O Paulista TMC vai até às 11. Muito obrigada, então, por todas as suas informações, Coronel José Vicente, especialista em segurança pública. Obrigado, bom dia a todos.
10 horas e 21 minutos, você acompanha aqui o Paulista TMC. Vamos falar de trânsito aqui, afinal de contas tem muita gente mandando mensagem, tem gente também voltando para a capital paulista pós-feriado, mas antes uma informação fundamental: o rodízio municipal de veículos voltou, né, nesta quarta-feira, hoje dia 22, depois do feriado de Tiradentes. Então a restrição no centro expandido, né, como sempre, das 7 horas da manhã até as 10 da manhã, então agora já são 10h22, tá tranquilo, mas depois das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Então carros com placas finais 5 e 6, vocês fiquem atentos aí, fique atento você aqui no 100.1, também no aplicativo da TMC e no nosso canal do YouTube. Em relação às estradas, né, ao tráfego nas estradas, voltando para São Paulo, a gente tem inclusive imagens da rodovia Dr. Manuel Hipólito Rego, São Sebastião Bertioga. O trânsito na região nesse momento é positivo. Também ainda nessa rodovia, na região do quilômetro 73, ali próximo de Ubatuba, também dá para voltar para São Paulo com relativa tranquilidade. Em relação ao sistema rodoviário Rio-São Paulo, na Dutra, né, a famosa BR-116, também temos aí o tráfego positivo, dá para dirigir com tranquilidade e chegar à capital paulista nessa volta de feriado. Inclusive, vou aproveitar esse assunto aqui, viu, Fernanda, você aqui no 100.1 em São Paulo, pelo seguinte: a Sabesp concluiu as obras de reparo do interceptador ali de esgoto, né, exatamente isso, que provocou a abertura de uma mega cratera na marginal do Tietê. Realmente grande a cratera. O repórter Bernardo Silva está no local e conta tudo pra gente, como sempre, aí caminhando pela cidade. Bernardo, bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda. E quem acompanha a programação da TMC, estamos em todos os locais do Brasil e do mundo, hein? E, inclusive, aqui também, onde a Sabesp concluiu, então, as obras. A gente sabe que esse é um trecho bem complexo da Marginal Tietê, porque liga a muitas rodovias e também aos bairros locais. Em abril do ano passado, então, surgiu essa mega cratera. Ela foi fechada dias depois, mas ressurgiu em maio, e aí a Sabesp iniciou, então, os estudos para poder saber o que estava acontecendo. Identificaram problemas em um interceptor de esgoto que recebia dejetos de toda a capital e levava, então, para a estação de tratamento em Barueri. Esse interceptor estava sobrecarregado. Eles iniciaram as obras com 15 metros de profundidade, em mais de 30 metros de extensão, e concluíram agora mais de um ano aí, né, quase um ano depois. O asfalto foi feito pela parte da prefeitura e já nessa manhã a gente pode ver, então, o retorno do movimento dos veículos pesados, carros de passeio. Quem nos acompanha nesse momento através dos nossos canais em vídeo, pode estar vendo a movimentação da Marginal Tietê. Como a gente percebe, o trecho que foi resgatado é esse à esquerda, esse acesso à esquerda. Então, carros, caminhões já começam a retornar à movimentação por aqui. E o monitoramento continua. A cratera ressurgiu alguns dias depois que ela foi resolvida em abril. Agora, então, tem monitoramento para saber se ela se ela pode ressurgir ou não. Rafael, Fernanda. Boa, obrigado pelas informações, então, Bernardo Silva. E ali tá todo mundo no 100.1 dirigindo ali na Marginal, hein? Muita movimentação e todo mundo no 100.1. É isso aí. Ligadinho aqui na TMC. Agora 10 horas e 24 minutos. A gente também vai ficar de olho, então, nessa cratera, né, que foi resolvida até então pela Sabesp. Se voltar como já voltou, a gente está de olho. Mas que não volte, então, e que o motorista continue trafegando aí com tranquilidade. Mas tá com bastante movimento, então, e todo mundo, como o Tebas disse, no 100.1. 10 horas e 25 minutos. Bom, e ainda falando, né, sobre o feriado que passou, porque é o assunto, porque tem a volta, né, o pessoal já voltando aí, relaxando, pegando no batente, as praias do litoral ficaram lotadas e é claro que teve gente que faturou, que ganhou com isso. O repórter Fabiano Fará esteve em Santos e conta pra gente como foi o movimento por lá. O feriado terminou com saldo positivo para quem trabalhou na praia. Em Santos, litoral central de São Paulo, o movimento foi 20% maior comparado com o carnaval. Os comerciantes comemoram o aumento das vendas. Domingo aqui parecia Réveillon.
Desde sábado, o calor foi intenso, com temperaturas que ultrapassaram os 30 graus e com muito sol. Dias de verão no outono. Quando está um bom sol, dá para caminhar, dá para tomar um sol, dá para curtir a família. Muita gente aproveitou a praia para colocar a forma física em dia. A caminhada à beira-mar foi a atividade preferida. Entre eles estava o Carlão. O aposentado de 68 anos é carioca de nascimento, mas está em Santos há 3 décadas. Eu não trocaria essa cidade porque ela é plana, então a pessoa que quer caminhar, quer ter uma saúde melhor, nada melhor do que fazer essa caminhada aqui, né? Tanto assim nesse feriadão como nos dias de semana. Carlão é ultramaratonista, mas teve que parar de correr por orientação médica. Corro 200, 300 quilômetros, então todo dia eu costumo treinar 15, 20 quilômetros. Mas como eu fiz uma ablação, né, por causa da arritmia, então eu tenho feito caminhada, mas eu caminho todos os dias e corro todos os dias quando eu posso. Mas o problema de saúde não o desmotivou. Ele incentiva a caminhada na praia e faz questão de mostrar todos os benefícios que esta atividade traz. A caminhada é excelente, né? E se possível, no mínimo uns 40 minutos caminhando, que seria bom para a saúde, né? Cerca de 360 mil veículos desceram a serra no sentido litoral praias de São Paulo neste feriado de Tiradentes. Muitos deles já retornaram, mas com a esperança de voltarem no fim de semana ou até mesmo no próximo feriado e encontrarem esta paisagem. Céu azul, sol e calor. Muito gostoso, né? Muito sol, estava bem divertido. Qual o balanço que a senhora faz desse feriado? Muito descanso, sol e os dias muito bonitos, o céu bem azul, está mantendo o calor mesmo para essa época do ano, né? Está bem quente e a gente pôde aproveitar bastante. Fabiano fará então o microfone da TMC, a gente viu, né? Na capital paulista, na Marginal, na rodovia também, no litoral de São Paulo. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Paulista TMC. Quem escuta, sabe.